Boa noite. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a administração pública não é responsável por dívidas deixadas por empresas terceirizadas. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram que a administração pública não pode ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas de empresa terceirizada contratada para a prestação de serviços. Os ministros derrubaram decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que havia condenado a União a pagar verbas trabalhistas devidas a uma recepcionista terceirizada. O julgamento havia começado em fevereiro e coube ao novo ministro da Corte, ministro Alexandre de Moraes, proferir o voto de desempate. Permitir a responsabilização indiscriminada do poder público por verbas trabalhistas é desestimular em sentido amplo a tão necessária cooperação com a iniciativa privada, tornando-a ainda menos atrativa em tempos de aguda recessão econômica e necessidade de modernização e eficiência da administração pública para que possa se direcionar para suas finalidades essenciais. Exigir que a administração pública proceda em totum a exaustivas rotinas de vigilância de execução de contratos terceirizados, me parece que não apenas corrói a lógica econômica dessas avanças de terceirização, desestimulando-as, como imputa ao tomador de serviço uma responsabilidade diretiva típica da subordinação empregatícia, que deveria ser exercida pelo empregador. Teríamos, consequentemente, um duplo gasto do poder público para a mesma finalidade. A tese de repercussão geral vai ser anunciada na próxima semana. Com isso, devem ser solucionados mais de 50 mil processos que estão suspensos, aguardando o precedente do Supremo. Ainda durante a sessão, os ministros declararam a constitucionalidade da contribuição do empregador rural pessoa física ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural. O tributo incide sobre a receita bruta da comercialização da produção. A base de cálculo, receita bruta, proveniente da comercialização da produção rural, da contribuição devida pelo empregador rural pessoa física, encontra respaldo constitucional. Tal base está abrangida pela expressão receita, constante do artigo 195, 1b da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional 20 de 98. É perfeitamente constitucional, a meu ver, a norma impositiva a contar da Lei 10.256 de 2001. O fundamento para declarar a inconstitucionalidade do dispositivo em questão seria o arrastamento que conduziria à repristinação da forma de filiação previdenciária em consequência da contribuição previdenciária prevista na redação original da lei. Por isso, estou me manifestando pela rejeição. Como a decisão foi tomada em recurso com repercussão geral reconhecida, foi firmada a seguinte tese: ser constitucional, formal e materialmente a contribuição social de empregador rural, pessoa física, instituída pela Lei 10.256 de 2001, incidente sobre receita obtida com a comercialização de sua produção. A decisão vai solucionar mais de 15 mil processos. Com o voto vista do ministro Dias Toffoli, o plenário retomou o julgamento em que se discute a equiparação da união estável ao casamento para fins de sucessão. O ministro Dias Toffoli abriu a divergência, entendendo que companheiro e cônjuge devem ser tratados de forma diferenciada. Ouso divergir, pois penso não existir a inconstitucionalidade apontada. Com efeito, data vênia dos que têm entendimento distinto, há que se deixar bem claro que não há como se dar interpretação ampliativa ao que restou decidido na ação direta 4.277, na medida em que esta Suprema Corte se limitou a dar interpretação conforme a Constituição, ao artigo 1723 do Código Civil, de forma a contemplar, no conceito de entidade familiar, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre homem e mulher. Até o momento, 6 ministros acompanharam o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendendo que a distinção é inconstitucional. Ao desequiparar a esposa da companheira,
o Código Civil termina por hierarquizar as famílias para dizer que a família que resulta do casamento é melhor e gera mais direitos do que a família resultante da união estável. E eu penso que não poderia fazê-lo, porque, do contrário, você obrigaria as pessoas a se casarem. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Marco Aurélio.